Olá! Passados 6 meses após o término dos Jogos Olímpicos de 2016, vem a seguinte pergunta. Afinal, o que ficou para o Brasil, o que ficou para o Rio de Janeiro, o que ficou para nós? Essa é uma pergunta principal que norteia essa série de programas do Conexão Universitária. Para começar a falar desse assunto, nós recebemos hoje, no nosso estúdio, a presença do Ricardo Leyser, que esteve presente durante toda a fase da candidatura do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016, foi ministro interino dos esportes, também no ano passado, de março até maio, e depois trabalhou na Prefeitura do Rio, no desenvolvimento e na finalização dos Jogos. Bom, Ricardo, então eu queria agradecer novamente a tua presença aqui no canal universitário. E o seguinte, vamos começar esse nosso bate-papo fazendo uma análise entre o esporte amador e esporte de rendimento, né, de alto rendimento. Na tua opinião, os Jogos Olímpicos contribuíram para o esporte praticado pela população? É sempre legal atender o convite de vocês, estar no canal universitário. Legal. Eu acho que sim, o esporte brasileiro, nós realizamos no Ministério do Esporte um diagnóstico do financiamento. E ele é altamente subfinanciado. Ou seja, há uma escassez de recursos para o esporte muito grande. Toda vez que nós temos um evento desse porte, nós conseguimos, pela atenção, pela importância internacional que tem esses eventos, nós conseguimos melhorar um pouquinho essa situação do financiamento, e isso sempre acaba impactando na prática esportiva, principalmente, vamos dizer, na prática esportiva formal. Então, vamos dar um exemplo muito simples, a ginástica. Nós renovamos praticamente todos os centros onde a ginástica artística acontece no Brasil. E quando você vai para um desses centros, mais de 15, você vai encontrar tanto o atleta da seleção, quanto as crianças fazendo a sua iniciação, formando já uma base esportiva. Então, há um impacto muito grande nessa qualidade, nessa oferta. É claro que Jogos Olímpicos, Copa do Mundo não são panaceia. Eles não vão resolver todos os problemas do esporte naquele período de tempo. Mas eu acho que nós conseguimos dar um salto como nunca antes tinha acontecido na história esportiva brasileira. E você acha que os investimentos que o Estado fez para atingir esse e outros objetivos, né, você acha que deram resultado? Eu acho que sim, tanto é que nós vemos uma nova geração de atletas, nós vimos medalhas, nós estamos vendo muito tensionamento em torno dessa utilização. Nós estamos agora nos meses logo após os Jogos, ainda numa certa ressaca, os Jogos estão desmontados, algumas arenas estão sendo desmontadas, outras ainda não estão com a gestão toda arrumada, mas isso é uma coisa mais ou menos esperada, essa dificuldade inicial, principalmente porque você sai de uma gestão de um comitê organizador, que tem um fim, um tensionamento muito grande para uma entrega numa data, depois a desmontagem tem uma queda de tensão, de investimento, de recursos disponíveis, né? Então isso traz uma tensão nos meses. Mas o natural é que isso, ao longo deste ano, vá sendo resolvido e nós tenhamos agora uma utilização já mais perto da ideal de todos esses equipamentos. E você acabou de falar de coisas que a gente esperava, né? Então, com relação ao legado esportivo, né? Esperava-se o top 10, né? E não veio. E por que não veio? Olha, são coisas do esporte, né? Eu acho que pela primeira vez nós fomos para os Jogos com essa chance de fazer. Nós chegamos muito próximos, faltaram 3 medalhas no total de medalhas, 2 em ouro, mas nós tivemos resultados esportivos sensacionais. Além de, por qualquer critério, ter sido a melhor Olimpíada do Brasil, nós ficamos muito próximos e com condições, quer dizer, a nossa seleção feminina tinha chance de ganhar uma medalha? Tinha. Futebol feminino? Tinha. Nossa dupla no tênis, né? Na maratona, a Ana Marcela subiu em todas as etapas do Campeonato Mundial, ela subiu no pódio. Na Olimpíada, ela não conseguiu, teve um resultado decepcionante. Na sequência, diagnosticou um problema de saúde, foi operada. Então, quando a gente olha o conjunto, a própria natação, a vela, você vê que as chances estavam lá. Aí nós já estamos entrando numa situação que é o seguinte, do ponto de vista da estrutura, né, de formar atletas, de levar atletas com condição de ganhar medalhas, nós chegamos em condição de estar no top 10.
né? O problema é que não era o dia do atleta que ele Às vezes não é o dia, às vezes o outro foi um pouco melhor. E nós temos que lembrar também um pouco essa condição do Brasil, quer dizer, se nós olharmos 2014, que nós tomamos lá o famoso 7-1, não teve 7-1 na Olimpíada, né? Pelo contrário, no futebol a gente até tornou em 7-3 esse placar, vamos dizer assim. Ainda não revertemos, né? Mas já está 7-3. Já melhorou um pouco. Já melhorou um pouquinho, né? Mas tivemos resultados sensacionais, né? Com várias modalidades se consolidando, né? E outras, assim, por exemplo, o judô. O judô não teve um resultado esperado, mas teve o seu segundo melhor da história, né? Teve uma modalidade que faz 3 medalhas, né? Faz um ouro. Não? Você tem que respeitar o trabalho feito. Poderia ter feito mais duas? Poderia, né? Não tinha condição esportiva para isso? Eu acho que sim. Eu acho que na condição que o Brasil viveu essa reta final dos eventos, os últimos 3 anos, de 2013 a 2016, eu acho que se a gente contextualizar, aí o resultado foi excepcional. Você falou do judô, né? O judô poderia ter saído melhor e tal. Além do judô, teve outros esportes que, na tua opinião, decepcionaram um pouco pelo desempenho? E quais, na tua opinião, surpreenderam? Olha, eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, não ter uma medalha na natação foi uma coisa ruim. Né? Fez falta. E você tinha chance. Tinha com o Thiago, tinha com o Bruno. O polo aquático podia surpreender, tinha feito um 3º lugar num mundial, quer dizer, poderia surpreender. Não era uma medalha esperada, mas podia surpreender. Eu acho que as meninas do handball também ficaram um pouquinho. Mesmo que não tivesse a medalha, acho que elas poderiam ter ido um pouquinho mais longe, como o basquete também, né? Que independente da medalha, eu acho que decepcionaram. O basquete também é uma coisa meio psicológica, né? Quer dizer, aquele jogo para a Argentina, você vê que você tinha basquete, tinha time para mais do que mais do que foi apresentado, no jogo, muitos altos e baixos, né? Então, você tinha várias modalidades que você poderia tirar um pouquinho mais. O próprio tênis, eu acho que a gente tinha condição na dupla de ter avançado um pouquinho mais. E são as coisas do esporte, né? Por outro lado, você teve conquistas sensacionais, né? Eu acho que a do Thiago no salto com vara foi espetacular. Surpresa. Eu acho que nem tanto surpresa, né? Nós fizemos uma visita à delegação alguns dias antes e a avaliação já era de que a nossa melhor chance era o Thiago. E ele já vinha num ano saltando melhor do que o francês. Então, tinha uma expectativa. Agora, tudo isso é histórico, né? Como da Ana Marcela. Claro. Vem, mas tem que confirmar naquela hora, naquele momento. Então, eu acho, por exemplo, esses 2 resultados, o vôlei masculino, também foram resultados sensacionais, né? Quer dizer, qualquer medalha de ouro, né? A Rafaela, depois de tudo que aconteceu, são histórias sensacionais. Um campeão, uma campeã olímpica é uma coisa extraordinária, é uma coisa que era muito raro para o Brasil. Né? Eu sempre falo que a gente estava acostumado a ir para os jogos esperando assim, o Joaquim Cruz, né? Ou o Ricardo Prado. Ou o Gustavo Borges. Poucas vezes a gente foi lá, o Gustavo Borges e o Xuxa. Né? Mas poucas vezes, a Hortência, Paula, nosso time de basquete, Janete, você ia esperando 2, 3 chances que você tinha. Botava toda a fé E a maioria das competições você assistia porque gostava do esporte, mas não tinha nem presença do Brasil. Né? Eu acho que nós fomos mudando essa situação. Quer dizer, o Brasil está presente, tem feito jogos cada vez mais difíceis. Então, os jogos de handball foram do masculino também foram sensacionais, fizemos bons resultados. No basquete também, apesar do resultado não ter sido esperado, teve partidas que foram de ter uma parada cardíaca no meio do jogo, entendeu? Quase entrar na quadra para faz a falta, né? Aquele jogo da Argentina foi desesperador, mas você vê então o Brasil mais forte, mais competitivo. Em mais modalidades, né? Em muitas modalidades que você não tinha isso, até então você não tinha, né? E eu acho que isso foi muito uma aposta dos governos populares, Lula, Dilma, quando você amplia um pouco mais o financiamento, você tem o resultado. Tinha uma visão, principalmente no Comitê Olímpico, e às vezes até na imprensa, você tinha que especializar, você só pode jogar dinheiro ali onde tem uma chance. E na hora que você espalhou, que você deu mais condições a quem já vinha com uma prática esportiva,
você tem vê isso, que, né? que isso deu um salto. Já havia um trabalho sendo feito, Você tinha feito, muito foi pouca dar condição, um pouco mais de gás para aquilo. E foi o quê? Foi criar um know-how que eu acho que as pessoas são muito... focam muito, a imprensa foca, os dirigentes focam, os governos focam no concreto, né? Ao estádio. Mas esquece muito do know-how que foi criado. Os técnicos estrangeiros que vieram deixam um legado. O que teve de ciência de esporte, de equipe multidisciplinar, de material, de equipamento, de camping fora, de treinamento fora, de jogos contra outras seleções, de participações em campeonatos que você normalmente não ia, porque se a gente pesquisar 10 anos atrás, você vai ver as pessoas ainda com muita dificuldade de competir lá fora, né? Sendo muito raro, times de base, então quase nunca. Então isso mudou. E isso rapidamente teve um boom, né, de uma geração que aflorou em vários esportes. O que é um Hugo Calderano, que está chegando no top 20 né, do tênis de mesa e com, sei lá, mais 10, 15 anos de carreira pela frente, possivelmente, né? Então com muita chance de ser um top 10. Com certeza. Né? Então, isso aflorou, né? Você acha que, de alguma forma, o resultado do futebol ofuscou um pouco essas outras modalidades? Eu acho que não ofusca, mas eu acho que ele reforça essa posição de que nós fomos bem, né? E ainda mais uma final contra a Alemanha. Havia uma dívida histórica. Um time bom da Alemanha, uma medalha que nós nunca ganhamos. Você ganhar no Maracanã, então, né, que tem lá a maldição de 1950, então você tem esse contexto. E claro, é o esporte mais popular, um dos mais competitivos também. E eu acho que foi uma grande vitória, que foi contra a Alemanha, foi contra um time bom da Alemanha, foi com uma geração nova, né, foi mostrando que nós temos jogadores bons, né, nós fomos ameaçados durante o jogo, não foi uma coisa assim... não é fácil. Porque foi futebol, não é pela modalidade, mas pelo contexto todo, né, que a gente já vinha sofrendo desde a Copa do Mundo e tudo. Então foi uma grande vitória, naquele contexto político todo, quer dizer, foi uma grande vitória, né? Acho que mostrou uma certa força, e eu acho que sim, em 2014 teve um papel da contusão do Neymar e do drama que foi criado, né? Eu não tenho dúvida de que aquele drama, aquela confusão toda, aquele sofrimento, bem típico, né, bem latino que foi criado, obviamente tirou a cabeça do pessoal do lugar, né? Claro. 7-1 não é uma coisa... Abalou. Né? Não é uma coisa razoável. Aquilo foi um acidente de percurso de um jogo, sem a sua principal estrela. Eu acho que, enfim, se subestimou um pouco esse impacto psicológico, né? E nós damos em 2016 um pouco essa volta por cima. Nós estávamos lá no Maracanã e o clima de tensão ele era muito grande na plateia. Então imagina nos jogadores, né? O que eles estavam pensando. Então realmente você vencer aquele jogo foi uma coisa épica também. Muito bem. Ricardo, a gente recebeu um depoimento em vídeo do jornalista Adalberto Leister Filho, e eu queria encerrar esse bloco com a avaliação que ele fez dos jogos então de 2016. Vamos assistir. Eu acredito que a gente vai começar a ter um pouquinho dessa dimensão a partir desse primeiro ano pós-Olimpíada, né? O que a gente viveu nos últimos 4 anos foi foram investimentos pesados do Estado, principalmente, em busca dessa campanha, né, de top 10 no quadro geral de medalhas, né, que era um objetivo tanto do Ministério do Esporte quanto do Comitê Olímpico do Brasil, né, um objetivo um pouco fora de proporção, um pouco irreal. De qualquer forma, o 13º lugar na Olimpíada é uma classificação histórica para o país, né? Mas ele não mostra a realidade do esporte olímpico do Brasil, né? O esporte olímpico do Brasil nunca contou com tanto investimento, tanto intercâmbio, tanta participação de treinadores estrangeiros e até de atletas naturalizados, né? Então foi um pouquinho irreal. De qualquer forma, para Tóquio 2020, acredito que a gente vai ter uma boa campanha, uma boa participação. A gente conseguiu diversificar o número de modalidades em que ganhamos medalhas, né? Então, creio numa boa campanha, não tão boa quanto foi a do Rio de Janeiro em 2016,
mas expressivamente melhor do que a de Londres em 2012. Eu acho que esse talvez o legado esportivo no esporte de alto rendimento seja um dos grandes pilares de ter sido sede dos Jogos Olímpicos no Brasil. A respeito do contexto, né, especificamente político, econômico, que o Brasil já vivia, né, antes dos Jogos e durante os Jogos Olímpicos, né, essa grave crise política que a gente está passando, econômica e tudo mais, inflação alta e tudo mais, na preparação dos Jogos, isso interferiu? Em que instância interferiu isso? Foi preponderante, não foi? Como é que isso foi na tua avaliação? Olha, obviamente sempre tem um impacto, né? Foram momentos complicados, eu diria desde 2013, né? Quando você tem as primeiras manifestações na Copa das Federações. Você tem alguns impactos. Primeiro, houve uma retração da participação da iniciativa privada, né? Os patrocinadores, quando começaram a ter suas lojas, suas marcas atacadas nas manifestações, eles refluíram. E o clima de entusiasmo que havia com os jogos também, ele foi prejudicado por isso. Então, o primeiro prejuízo foi um certo afastamento da opinião pública dos jogos, um retraimento razoável da participação na iniciativa privada que vinha num crescendo em função dessas manifestações, Black Bloc, tudo isso foi realmente um grande prejuízo. E a gente pode dizer que, na verdade, o efeito da manifestação até foi um pouco contrário, porque, na verdade, o evento ficou mais dependente de verba pública do que ele poderia ter sido se os patrocinadores continuassem no entusiasmo, no ritmo que eles vinham pré-2013. Eu acho que o sucesso da Copa, depois, em 2014, fez com que, em 2015, a gente começasse a retomar um pouquinho esse entusiasmo e diminuir um pouquinho esse prejuízo. Mas eu acho que o comitê organizador acabou prejudicado nesse sentido. Os grandes contratos de patrocínio foram fechados antes das manifestações e depois houve uma grande dificuldade em conseguir patrocínios para pedaços da Olimpíada muito importantes, como a cerimônia de abertura, enfim. Houve uma mudança nessa tendência. Do ponto de vista do governo, ao contrário do que o senso comum imagina, houve um planejamento consistente e um investimento muito prévio dos jogos. Então não houve um impacto direto assim, muito grande, porque já estava tudo contratado, já estava tudo em andamento. Então, vamos dizer, a parte mais de infraestrutura, a parte mais pesada, os investimentos mais significativos, eles já estavam todos em andamento. Então, desse ponto de vista, não houve um prejuízo, né? Mas, obviamente, a crise, ela tira a atenção, coloca sobre nós que estávamos no governo uma pressão muito maior. Grande. Então, o custo pessoal de todo mundo que estava envolvido era muito maior do que poderia ser, né? Então, isso realmente exige, às vezes, o dobro de trabalho para fazer uma coisa que poderia ser mais simples, né? Algumas decisões vão sendo retardadas. Nós gostaríamos, por exemplo, ter começado antes com os processos, por exemplo, da tocha olímpica, né? Que poderia ter tido mais divulgação. Então, são coisas pontuais, mas do ponto de vista da grande infraestrutura dos Jogos, não houve grande prejuízo. Grande prejuízo, né? E em relação aos Jogos Paralímpicos, né? Qual a tua avaliação dos resultados que nós obtivemos? Olha, nós tivemos um bom resultado. Mostrou que a vida é um pouquinho mais dura do que talvez o Comitê Paralímpico esperasse. O que acontece nas modalidades paralímpicas é que, ao contrário das Olímpicas, o Brasil foi dos primeiros países a dar importância para o esporte paralímpico. Nem todos os países dão, as grandes potências, nem todas dão importância ao paralímpico. E o Brasil deu, desde o governo Lula, que foi uma determinação do presidente Lula, à época, de que o Ministério do Esporte tivesse os mesmos projetos que tinha para o esporte olímpico, tivesse o paralímpico. Se o esporte olímpico já é subfinanciado, o paralímpico era não financiado, né? Não existia nada. Então, esse investimento começou a ser feito, mesmo internacionalmente, ele significou
um grande salto, significou muito. Né? Para quem não tinha nada, um pouquinho já é muita coisa. Já é muita coisa, e como os outros países também não tinham essa tradição, né? No cenário internacional a gente ascendeu muito fortemente. O que mostrou o Rio? Que os outros países também já despertaram e que agora essa luta para ficar entre os 7 primeiros, 10 primeiros, 5 primeiros, já é uma luta de gente grande. Já não é uma coisa que simplesmente porque nós fazemos algum investimento vai resolver. Agora o jogo ficou mais sério, mais competitivo, mais complicado, mas eu acho que isso é bom para o esporte paralímpico, né? Quer dizer, é um segmento que vai também crescendo, desabrochando, e ele tem, do ponto de vista da inclusão social, um impacto que é sensacional, né? O impacto na saúde, na inclusão social, é sensacional. Exatamente isso. Eu acho que um dos maiores impactos foi com o público, né? A gente teve um grande acompanhamento, entusiasmo do público, e é uma surpresa para todo mundo, de repente, ver tudo aquilo acontecendo, né? E nunca imaginaram, né? Olha, o que foi mais legal no Paralímpico, eu tive quase todos os dias no Parque Olímpico, nas competições, eram as famílias indo. Então, diferente do Olímpico, que você tinha um público mais internacional, fã de um esporte específico, ali você via, eu tirei uma foto no celular, sensacional, de um estacionamento de carrinhos de bebê que tinha num jogo, em que tinha mais de 200 carrinhos de bebê. Porque quando você andava, era muita família com as crianças pequenas, médias, né, alguns adolescentes, mas muita criança pequena. E eu acho que aí, essa mensagem do Paralímpico para as pessoas, para as crianças, e você vê a vontade dos pais, das famílias, de que os filhos, né, participem, observem, entendam o esporte paralímpico, as possibilidades da pessoa com deficiência. Então isso foi um negócio assim que grande arrepiava, né? Crescimento. E não houve praticamente cobertura e transmissão, né, dos jogos na TV aberta, né? Por que você acha que... Então, a gente sempre diz essas isso, contradições, né? Existem às vezes críticas na imprensa que diz, mas o financiamento é só estatal, se o governo não coloca dinheiro, tem que melhorar a iniciativa privada. Mas, infelizmente, a realidade é o seguinte, você não vai achar uma coluna sobre esporte paralímpico em um jornal, você não vai achar uma notícia numa revista, você não vai achar um programa na televisão, entendeu? Então, salvo honrosas exceções, existem, até do ponto de vista da cobertura dos programas esportivos na televisão, você tem coisas sérias e consistentes, mas no grande dia a dia, você não vai achar no portal da internet uma notícia. Claro. E o privado, ele acompanha isso, porque, ao contrário de outros mercados mais maduros para o marketing esportivo, tipo os Estados Unidos, no Brasil o pessoal quer comprar só visibilidade, né? Então você não tem aquele trabalho do marketing esportivo mais elaborado. A pessoa, ela quer comprar um medalhista olímpico como compra o horário da novela. Ela quer a sua marca estampada numa coisa que vai dar tantos views, tantas horas de audiência, tanto impacto naquele momento. E isso é muito ruim. Então nós não podemos abstrair essa situação. Muitas vezes os dirigentes são criticados e, obviamente, tem muito problema na gestão esportiva, porque não conseguem patrocínios e tal, mas nós nunca vemos a imprensa questionando isso também. Por que os grandes patrocinadores, os grandes anunciantes brasileiros não se interessam por esporte, e quando se interessam é uma coisa vagalume, né? Véspera de Olimpíada, acende a luz, depois nunca mais acende. Nunca mais. Né? Então isso é muito complicado. Nós temos uma pergunta agora do professor e pesquisador do esporte, o Anderson Gurgel. Então, vamos assistir a pergunta dele e em seguida a resposta do Ricardo. Olá, Daniel. Laser, um prazer recebê-lo no nosso programa, agora nessa fase complementar de entrevistas, né, agora após Jogos Rio 2016. Do ponto de vista da estrutura esportiva criada no Estado e dessa conexão dessa estrutura com os centros de treinamento pelo Brasil inteiro, que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos de preparação, eu queria que você falasse um pouquinho de qual a sua visão e quais são os legados efetivamente que os Jogos Rio 2016 deixam para o Brasil de uma maneira ampla. Os legados, eles são muito grandes, né? Eu sempre digo e repito que nós não podemos pensar só na infraestrutura.
Então vamos pensar primeiro no conceito. Nós demos o primeiro passo, um passo significativo naquilo que a gente chamou de constituição da Rede Nacional de Treinamento. Né? Boa parte das cidades, das capitais brasileiras, não tem a infraestrutura necessária para a prática esportiva. Então, o que nós avançamos, por exemplo, com as pistas de atletismo pelo Brasil, né? O que nós avançamos com a ginástica, o que nós avançamos na luta olímpica, no tiro com arco, na canoagem, na maioria das modalidades, foram grandes passos com condições, com equipamentos. Nem sempre isso se tornou tão visível, mas isso dá uma condição para aquela base do esporte, para quem está começando no esporte, muito grande. É claro que está longe de resolver os problemas do Brasil, de um país de mais de 200 milhões de habitantes, que não tem no seu histórico o investimento no esporte como prioridade. Mas isso é um grande legado, e eu acho que tem que ser a prioridade da política pública, acompanhar a utilização desses equipamentos pelos estados, na base, fomentar isso. Nós temos um outro grande legado, que é aquele do conhecimento. Dos técnicos estrangeiros, né, das viagens, a gente sempre comenta isso. Eu acho que nós demos um salto muito grande no que se chama preparação do atleta. Então, hoje o atleta brasileiro tem uma condição muito mais próxima do que tem os atletas lá fora. Isso precisa agora de um certo pente fino, de um ajuste fino, quer dizer, isso que eu fiz deu certo, o que eu não fiz, o que poderia ter sido feito de incremento, que poderia ter dado um resultado, mas nós já demos um grande salto. Trouxemos muitos médicos, psicólogos, fisioterapeutas, muita gente para perto do... Para troca de informações, experiências. Troca, né? E muitos técnicos vieram de fora, né? E essa interação, se aprendeu muito. Esse legado, eu acho que ele fica. E o desafio depois de gerir Parque Olímpico, de gerir as instalações maiores, que exigem um investimento maior. Então tá bom. Muito obrigado, então, Ricardo Leser. O Conexão Universitária fica por aqui hoje. E acompanhe a nossa série de programas sobre esse tema aqui no canal universitário. A gente tem o e-mail cnu@cnu.org.br para você mandar as suas dúvidas, sugestões ou eventualmente perguntas que não foram feitas no programa de hoje. Agradeço então a audiência de vocês e até o próximo.